Pedro Gontijo, atualmente contribuindo na Comissão Brasileira de Justiça e Paz, organismo aqui da CNBB, na Secretaria Executiva, e atuo profissionalmente aqui na Universidade de Brasília, no Departamento de Filosofia. Compartilhando um pouco mais do que do processo de gestão, processo de incidência, né, que é a experiência que a gente tem das duas leis de iniciativa popular no qual nós estivemos envolvidos, de incidência e mudança de alguma rotina, sobretudo no campo do judiciário, né, para, de alguma forma, combater a corrupção. Então, uma primeira questão que é importante dizer é que, a rigor, não existe no Brasil lei de iniciativa popular, porque senão não existe rito no parlamento brasileiro regulamentado para tramitar projetos de lei de iniciativa popular. O que a gente, na verdade, tem é a sociedade que se organiza nas experiências que já conseguiram se organizar e faz a coleta das assinaturas com mais ou com menos rigor, e a força da quantidade de assinaturas coletadas, se faz um processo, quando se tem já um volume de assinaturas, se faz um processo de articulação no Congresso Nacional, para que um grupo de parlamentares, seja do Senado ou da Câmara, que tem simpatia, que tem interesse de apoiar, eles normalmente se faz isso de forma coletiva, então se escolhe um grupo, se convida um grupo, para que eles assumam e apresentem isso, que é uma proposta de iniciativa popular, como um projeto de lei coletivo dos parlamentares. Porque não há, como eu disse, não há regulamentação de trâmite no Congresso para projeto de iniciativa popular. Então, quando a gente vai ver assim, do ponto de vista formal, se for olhar nas atas do Congresso, na documentação que você tem, é um projeto assinado, subscrito por vários deputados ou por senadores, né? Mas não propriamente pelos 1 milhão, 1 milhão e 500 ou mais pessoas que participaram do processo. Agora, isso não tira em nada a importância da gente continuar propondo leis de iniciativa popular. Porque, de fato, a iniciativa é popular, mesmo que formalmente a lei não tenha essa cara. E, normalmente, quando você tem esse movimento na sociedade como um todo, a paternidade do processo fica clara, né? Bom, na CBJP a gente tem experiência de participação nas duas grandes, né, propostas de lei de iniciativa popular. Uma que foi da Lei 9840, né, foi como resultado da campanha da Fraternidade de 96, que foi na Fraternidade Política, como uma tentativa de construir um gesto concreto, resultado daquela campanha. Então houve a discussão de como é que poderia ter um processo de intervenção para diminuir a corrupção no campo da política. E aí houve várias discussões, mas a ideia era como pensar numa ideia que fosse uma proposta que fosse o mais simples possível, para que ela pudesse ser discutida, né, com a sociedade e que pudesse ter mais efeito, tivesse mais eficácia. Então veja que foi uma coisa, teve bastante modificação ainda quando tramitou no Congresso, mas a Lei 9840, ela não prende ninguém, ela não prende nenhum corrupto. Ela tem um efeito assim, no processo eleitoral, a compra de votos ou o uso da máquina, se comprovado, leva à perda do registro da candidatura. E, portanto, a pessoa não é candidata, não participa do processo eleitoral. Mas tem um efeito que é extremamente interessante, que é justamente, ela começa a cortar desse processo, do processo de participação, né, no processo eleitoral. Então, a caminhada de construção, vou tentar falar rapidamente da Lei 9840 para depois entrar no ficha limpa. Então, a Lei 9840 teve essa perspectiva, ela terminou de fato de ser concluída, tramitada em 99. Então, teve todo esse processo de articulação no Congresso para ver quem assumiria, quem apoiaria. Houve um processo de incidência de gabinete a gabinete, né, de senador a senador, de deputado a deputado, para que pudéssemos ir cada vez mais ampliando o apoio, né? Houve, no processo antes disso, da coleta de assinatura,
eu acho que teve dois fatores que foram importantes para a gente pensar em novos. É sempre bom a gente pensar como é que a gente envolve. Na nossa avaliação, seja no Ficha Limpa como na Lei 9840, a participação da igreja foi fundamental. Da igreja católica, também de outras, mas sobretudo da igreja católica. O fato da CNBB ter discutido, ou em algumas de suas instâncias, ou no caso dessas duas, inclusive nas suas assembleias, foi fundamental para a adesão dos bispos. E aí, tendo a adesão dos bispos, da adesão de muitos padres nas paróquias, o que na verdade conseguiu angariar a maioria das assinaturas nos dois processos, tanto da Lei 9840 como do Ficha Limpa. Sem a participação da igreja é difícil, porque para conseguir isso você tem que ter, para conseguir um projeto de lei de iniciativa popular, a gente tem que ter a participação de instituições que tenham grande capilaridade na sociedade. Porque tem às vezes muita gente com boa vontade, mas conseguir 10 mil, 20 mil, 100 mil assinaturas é uma coisa, 1,5 milhão de assinaturas é outra coisa, né, em termos de proporção de coleta de assinaturas. Então, a participação da igreja foi fundamental. Na Lei 9840, isso em parte depois também do Ficha Limpa, mas teve algo de importante também de participação da mídia. Teve um certo momento que a mídia participou, até, desculpe eu cometer o pecado de falar esse palavrão, até da Rede Globo, inclusive, né? Vou falar isso aqui no meio de gente decente, mas até a Rede Globo participou. Todo lugar sempre tem gente interessante que de repente participa de alguma maneira, que se sensibilizou, e umas 2 inserções que foram possíveis de serem criadas na Rede Globo. A gente sabe da capacidade que a Globo tem de penetração na sociedade. Isso também foi muito importante, mas já na fase final, depois já havia um processo bastante difundido, então aquilo ajudou a coroar um pouco a massificação, né, da informação sobre o processo que estava sendo construído, né? E aí teve a participação também de diversas outras entidades, né? Bom, com a lei aprovada, vinha o processo de como é que a gente efetiva a lei, porque tem lei que no nosso país tem isso, né? Tem lei que pega, tem lei que não pega, né? Uma lei que combate a corrupção eleitoral, se a corrupção é justamente praticada por aqueles que estão fora da lei, que se pretendem, né, entrar e dar continuidade a esse processo. Foi interessante que no ano 2000, que seria a primeira aplicação da lei, ela praticamente não foi aplicada. Ela foi aprovada em 99, no ano 2000 praticamente não foi aplicada. Por quê? Por 2 questões. Uma, para que pudesse ser aplicada, tinha que ter denúncia. E nós não tínhamos no ano 2000 a sociedade organizada para denunciar a prática. Mas não só para denunciar, mas para documentar a prática de corrupção eleitoral. Basicamente estaria sob 2 formas, né? O uso da máquina pública, do dinheiro público, e a compra de votos. Então, foi uma primeira questão que se torna importante. Tem que organizar, tem que mobilizar a sociedade para poder fazer o processo de denúncia. Foi uma lição do ano 2000. E uma segunda lição que a gente tirou: os juízes não sabiam usar a lei, não conheciam e não usavam a lei por não conhecer a lei. Então, o ano de 2001 foi um ano de muito investimento em 2 iniciativas. Foram criadas, a Caritas participou desse processo também de forma ativa, foram criados em diversos lugares do Brasil comitês 9840. E com participação de sindicatos, OAB, igrejas, paróquias, quer dizer, pelo Brasil inteiro, houve um processo crescente de criação de comitês para a fiscalização das eleições de 2002. E uma segunda iniciativa, nós organizamos, isso não só no ano 2001, mas até 2003, 3 encontros de juízes, promotores e advogados eleitorais, que eram para justamente trabalhar o processo de formação e convencimento dos operadores do direito de que a lei existia, de que a lei era para valer, de que ela podia ser aplicável. Então, assim, para encerrar a parte da 9840, para dizer isso, então, tem todo o processo de mobilização, de envolvimento de mais diferentes setores da sociedade, né, na conquista das assinaturas, da negociação dentro do Congresso, de quem estaria subscrevendo o projeto, depois da incidência cotidiana para poder ampliar o apoio ao processo de aprovação da lei, e depois as iniciativas ainda por parte da sociedade, né, para garantir a eficácia da lei. Desse processo, dessa busca de garantir a eficácia da lei, foi que nasceu o MCCE, que é o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, né? Foi desse processo inicial de garantir a eficácia da Lei 9840. Bom,
Como isso teve sucesso, né, ao longo do tempo, eu não saberia dizer hoje exatamente, mas nós temos hoje, fatalmente, mais de 500, 600 casos de prefeitos, vereadores, deputados, até senadores e governadores que foram caçados em função de cometerem crime eleitoral. Não foram propriamente para a cadeia, mas perderam em algum momento a oportunidade de participar da eleição em função dos crimes, né, ou de compra de votos. Nós temos vários casos, foram documentados na época, de compra de um voto, e tendo sido documentado, foi possível caçar o registro da candidatura, né, daquele candidato em uma determinada localidade. Desse sucesso do processo da Lei 9840, e aí já com o MCCE, né, o movimento com a participação de vários organismos da sociedade, seja organismo da igreja, como também OAB, CUT, federações de trabalhadores, confederações de trabalhadores de várias áreas, associação do Ministério Público, associação de juízes para a democracia, enfim, tinha uma ampla participação, apesar que no cotidiano quem pegava mesmo no pesado para tocar o movimento era um grupo bem pequeno, mas você tinha o apoio, tinha o respaldo, né, uma série de movimentos. Começou a se discutir então como é que você conseguiria avançar nesse combate à corrupção. E foi daí que, durante o processo, né, dos últimos anos, se pensou aquilo que hoje a gente chama de lei ficha limpa. Ela era algo mais amplo, mais radical em algumas coisas. A gente previa no primeiro momento que quem tivesse sido condenado em primeira instância já não poderia participar do processo eleitoral, e tinha uma série de outros aspectos também que tornavam de forma mais rígida, né, o processo de registro, né, para que se pudesse registrar a candidatura. De novo, se formula uma proposta básica, se faz o processo todo de coleta, se discute, por exemplo, no caso da CNBB, se discutiu até na Assembleia, houve a adesão dos bispos. Na verdade, foi até no momento seguinte, a campanha já estava na rua, já aparecia como uma proposta da igreja também, que a igreja estava envolvida, estava como mãe dessa proposta também, e de repente a igreja não estava se movendo muito. E aí, numa discussão que teve na Assembleia, houve toda uma nova mobilização dos bispos que também partiram para um maior envolvimento nas suas dioceses, né? Então, com o sucesso da coleta de assinaturas, de novo o mesmo processo, vai-se o Congresso, um conjunto de deputados, se faz uma articulação anterior. Naquele momento quem estava presidindo a Câmara era o Michel Temer, e aí tinha todo o interesse de marcar também a gestão dele. Então você tem que tentar aproveitar de uma série de oportunidades que a conjuntura tem, para que você de alguma forma tenha sucesso na empreitada, né? Houve todo o processo de negociação, de convencimento de parlamentares, né, para poder serem subscritores da lei. Ela foi bastante modificada no processo de tramitação dentro do Congresso e, enfim, foi aprovada, né? Nós tivemos aí a aplicação dela no ano passado, todo mundo acompanhou toda a polêmica, o burburinho que teve. Então, assim, a aprovação da lei, no caso dessas duas experiências que nós tivemos, que tinha essa implicância com o processo eleitoral, a aprovação dela no Congresso não era em si garantia de nada. Por quê? Porque você tem que ter ido o processo de convencimento, seja do Legislativo, mas sobretudo do Judiciário, de qual é a interpretação que tem que ser dada à lei. E aí vocês têm visto como é que o Ficha Limpa tem sofrido sucessivos embates no STF, né? No ano passado, onde por um voto do Fux, né? O voto do Fux não ficou valendo no ano passado, e agora está essa outra discussão, um questionamento se tem alguns que estão fazendo uma interpretação da lei como se fosse uma lei penal, pelo fato de que na lei penal alguém que não seja tramitado, não tenha a sua condenação tramitada e julgada, ele não pode ser impedido de fazer nada, né? Não é um sentenciado. Mas a lei não trabalha com esse princípio, trabalha com o princípio de condições de elegibilidade. Trabalhando com esse princípio, considera que alguém que já tenha sido condenado em segunda instância, por instância colegiada, já é suficiente para dizer esse indivíduo não reúne condições para ser representante da sociedade em alguma instância do parlamento ou do executivo, né? Então, assim, nesse exato momento, há um processo de mobilização para garantir a eficácia da lei, né? Vocês acompanharam, teve nesses dias a votação, o início da votação no STF, e
o ministro Joaquim Barbosa pediu vistas, mas não que ele tivesse algum problema, pediu vistas porque provavelmente ele estava enxergando que ela é empate, e a ideia é tentar protelar até a nomeação da nova ministra, até que seja tome posse a nova ministra do STF. Há uma polêmica aí, se consegue protelar, ou se ele vai ter que, de repente, na próxima reunião, em algumas reuniões, apresentar o voto. Há, nesse momento, uma certa disputa do que é possível ser feito lá dentro, né? Mas a ideia deles seria esse protelamento para poder, de fato, não ficar no impasse que ficou o ano passado, né?